Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula sobre onde nós vamos falar um pouco aqui sobre como que você que é brasileiro e que mora no exterior, ou você que é brasileiro e mora aqui no Brasil, mas ganha em dólar, ganha em euro e pode aproveitar para usar realmente o consórcio e aproveitar as oportunidades do mercado imobiliário. Existem muitas oportunidades e a gente vai falar aqui um pouco delas e como você pode aproveitar se você realmente tem essa intenção. Vamos lá, a primeira coisa que a gente percebe é que se você é um brasileiro, normalmente aí você já é um corajoso, né? Porque sair do seu país para empreender em outro país em busca de oportunidades é porque realmente você tem uma mentalidade muito diferente aí, né? Exatamente por quê? Porque você aceita o risco e muitas vezes você é recompensado por esse risco exatamente porque tem muitos brasileiros que acabam, eu conheço e temos clientes aqui que moram na Inglaterra ou nos Estados Unidos e acabam se dando muito bem e aí levam a família toda para aproveitar uma vida de primeiro mundo, ganhando em moeda forte e que agora você vai poder ter a noção aqui de como você pode fazer para aumentar, potencializar e alavancar o seu patrimônio aqui no Brasil, seja você que quer voltar para o Brasil ou se você quer continuar morando no seu país, mas quer investir aqui e quer aproveitar toda essa valorização que a gente ainda vai ter nos próximos anos, porque imóveis no Brasil, em comparação com o mundo, ele é muito mais barato. Bom, outra coisa que a gente pode colocar aqui que eu pensei, você é uma pessoa corajosa, né? Então por isso realmente o consórcio é uma forma muito segura, né? Que você vai entender aqui que dá para você aumentar o seu patrimônio. O que a gente vê? A vantagem que você que mora no exterior e quer investir aqui no Brasil é que você ganha em moeda forte. Então, hoje, né, você tem aí uma moeda valendo em torno de 5 vezes mais do que o real se você ganha em dólar. E se você ganha em euro, você já chegou a 7, né? Mas você tem aí uma vantagem de ganhar 6 vezes mais do que em real. E aí o que acontece? Você tem toda uma experiência dentro do seu país e que a gente entende aí que esse conhecimento de quanto vale um imóvel nos Estados Unidos e qual é o potencial de valorização que ele tem, mesmo na Europa, é muito menor do que no Brasil. Por quê? No Brasil existe um déficit muito grande aí de imóveis, de pessoas que precisam morar nos seus imóveis. Existe um déficit de pessoas que muitas vezes precisam de moradia para aluguel e cada vez mais o ramo da construção ele vem se especializando e a gente vê uma valorização e eu coloco aqui, né, você já deve ter visto em vários conteúdos que nós postamos no nosso canal que a valorização dos imóveis em regiões no Brasil como Santa Catarina, Balneário Camboriú é muito conhecido, porém existem lugares ainda no Brasil que ainda não foram descobertos e que estão vivendo booms que a gente não vê sendo noticiados, mas imóveis que você tem a possibilidade de comprar ainda muito barato, terrenos que você tem condições de aproveitar e daqui a 3, 5 anos vão estar valendo às vezes o dobro. E você pode pegar toda essa valorização. Então, o que você está buscando aqui hoje e você tem provavelmente esse comparativo que mora fora, de conhecimento. Então, no Brasil, você vê que tem muitas coisas, e que eu quero relatar aqui, que você tem muitas coisas baratas e muitas coisas que aqui no Brasil são inviáveis. Então, eu peguei aqui alguns contrastes, né, que você sabe muito bem. Se você é um americano, né, e um brasileiro que mora nos Estados Unidos, tem vários amigos. Você sabe que um dentista, o ramo da saúde nos Estados Unidos é muito caro. Então, no Brasil, você tem muitos brasileiros que vêm para cá para aproveitar, né, o valor e os profissionais altamente qualificados do Brasil.
Os carros aqui no Brasil são muito mais caros, então não vale a pena você fazer um consórcio, por exemplo, para um veículo se você mora nos Estados Unidos ou na Europa, até porque você não vai utilizar esse veículo normalmente, a não ser que você volte para o Brasil, né, e faça essa compra, porque no Brasil o carro ainda é muito caro. Eletrônicos, muitas vezes aqui no Brasil também são muito caros. Agora, os imóveis ainda são muito baratos. Hoje, o Brasil tem estudos que mostram que o Brasil, em comparação com países da Europa, países como os Estados Unidos, ainda é muito barato, e principalmente em algumas regiões. Então, você acaba tendo um grande potencial de valorização desses imóveis quando você compra. E a vantagem também é que entre países como Europa, países da Europa, Estados Unidos ou países desenvolvidos, são muito caros, como eu disse aqui. Fica praticamente inviável, muitas vezes, você está comprando o seu imóvel aí. E ainda, apesar do financiamento ser barato, como os imóveis são caros, você acaba pagando muito caro mesmo nesses financiamentos. Então, no Brasil, você tem ainda um potencial de valorização muito alto, principalmente nos próximos anos. A gente está vivendo um boom imobiliário em certas regiões, região de Goiânia, no litoral, por exemplo, nordestino, tem muitos imóveis que ainda são baratos. E aí você pode usar essa valorização, por exemplo, comprar um imóvel, como eu tenho muitos clientes que compram um imóvel no litoral nordestino para fazer Airbnb. Então, quando você compra esse imóvel, ele ainda tem um potencial de valorização e você ganha, porque um inquilino que usa o Airbnb acaba pagando as parcelas aí de um consórcio, por exemplo, e a valorização fica para você. Além de que você ainda pode usufruir esse imóvel. Então, só no potencial de valorização aqui, você ganha, às vezes, 100%. Muitas vezes, você ainda pode ver um boom imobiliário dentro do teu imóvel nos próximos 3, 5, 7 ou 10 anos. Imagina você pegar um imóvel hoje, está usando o consórcio, e eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer isso, enquanto você está morando fora, e daqui a 5 anos esse imóvel está valendo o dobro do valor que você comprou, sendo que você usou uma parte somente para fazer essa alavancagem. Então, outra coisa que a gente vê que o período aí de valorização nos próximos 5 a 10 anos ainda vai valorizar muito o nosso país, e você pode surfar nessa onda. Como investimento, você pode pensar assim: quanto eu preciso investir? Eu vou te mostrar aqui que você vai precisar investir um valor muito baixo, tá? A partir hoje de $200, tá? Só para você ter uma ideia, você já consegue comprar uma carta de consórcio bem acessível. Possivelmente você vai comprar um imóvel. E o risco é muito baixo desse investimento. Por quê? Porque você está exatamente fazendo a compra de um imóvel. Quer dizer, dificilmente você vai ter um problema, por exemplo, de criptomoeda, de um investimento em ações da bolsa que podem oscilar, né? Você pode ter uma crise. Não, o imóvel é algo, né? Como a gente vê o ditado: quem compra terra nunca se arrepende, né? Quem faz aquisição de imóveis tem algo muito seguro ali, pode não ter tanta liquidez, né? Mas você tem ali aquele dinheiro de forma muito mais segura e que você inclusive pode deixar aí, né, para os seus familiares. Então é um risco muito baixo, é um investimento muito baixo que você tem com os imóveis. E aí, aonde o consórcio pode te ajudar? Primeiro, que você pode fazer uma alavancagem, e que eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer essa alavancagem. Quer dizer, o que é o conceito da alavancagem? Você pega um dinheiro pequeno, você pega pouco dinheiro e pode ter um potencial, né, de ganho muito grande. Por isso, a alavancagem. O consórcio ele se torna não o investimento, mas o meio de investir. Porque ele é muito barato, o crédito é muito barato. Então,
É um produto que, além de você poder fazer uma alavancagem, é um produto que tem mais de 50 anos no Brasil. E aí, tem muitas pessoas que chegam e falam para mim, mas consórcio só tem no Brasil. Colocando isso como se fosse algo ruim. E não é. O consórcio hoje é um meio seguro que você tem de fazer o seu planejamento comprando imóveis, veículos, e é muito comum no Brasil. E tem 50 anos. O sistema ele veio se modernizando, tornando algo bem seguro. E a gente vê hoje muitas pessoas que há 30 anos já usam o consórcio. Porém, hoje, né, com essas informações que a gente tem disponível na internet, acaba se tornando muito mais fácil e muito mais tranquilo de você, mesmo estando no exterior, como eu tenho vários clientes que compram o consórcio, que acompanham as suas cotas por aplicativo, pelo site. Então, é algo que já está muito consolidado. E ele é um meio de investimento. Como eu disse, você não vai comprar o consórcio como investimento, não é como você compra ações, como você compra algum produto financeiro, no sentido de ganhar o dinheiro por si mesmo. Não, ele se torna um meio de você investir com pouco dinheiro, com pouco aporte mensal e com possibilidades de ganho muito grande. Então ele acaba se tornando um meio para investir muito seguro. E ele tem a vantagem que você tem a condição de planejamento, de você ter uma parcela mais baixa, de você ter um crédito muito mais barato. Hoje a parcela de um consórcio comparado com outras formas de financiamento, né, bancário, ele é muito mais barato. Às vezes sai 3 a 5 vezes mais barato do que um financiamento bancário, né? Então o crédito ele gira em torno aí de 1,3%, 1,4% ao ano. Só que mesmo que você oferte um lance de 50%, vamos lá, você vai estar pagando em torno de 2,6% a 3% ao ano. Não existe. O menor índice hoje de financiamento bancário e antigo, não nesse momento, no momento atual que a gente está, você vai pagar no mínimo 9%. Essa é a média no mercado. Mas digamos que você pegou um financiamento lá atrás de 4,5%, 4,9% ao ano, o consórcio ainda assim é muito mais atrativo. Além disso, de você ter um crédito mais barato, o consórcio ele é muito flexível. Exatamente por quê? Porque você pode comprar o seu imóvel, você pode comprar ele para moradia, você pode comprar ele, como eu disse aqui, para você alugar ele para um mensalista ou pelo Airbnb. Você pode usar o crédito a partir do momento que você tem ele contemplado para reformar a sua casa, para quitar um financiamento bancário. Então, se você já tem um financiamento bancário e tem uma carta contemplada, você pode transferir o seu financiamento para o consórcio, que a gente chama essa operação de interveniente quitante. Então, é possível fazer isso. Você pode comprar o seu imóvel, como eu já disse aqui, para alugar. Então, existe uma flexibilidade muito grande quando você adquire um consórcio e faz a contemplação dele. Então, para você ver todas essas possibilidades, hoje você tem aqui com o consórcio, né? Então, essa oportunidade de você crescer o seu patrimônio de forma muito tranquila. Então, as possibilidades hoje de você comprar o seu imóvel, né, de você fazer um investimento através de imóveis, você pode basicamente fazer de 3 formas, né? E aí a gente coloca algumas possibilidades. A primeira é que você vai financiar esse imóvel. Mas pensa comigo, para você que mora no exterior, há uma certa dificuldade, né, por morar fora, por falta de comprovação de renda, né, de você ter prazos muito longos e você tem parcelas altas. Só para você ter uma ideia, hoje um financiamento bancário, você tem aí prazos entre 30 e 35 anos. E o valor das parcelas são muito altas, mesmo para quem mora no exterior. E elas vão te dar uma condição de ter o imóvel imediatamente, sim, mas você vai ter um pagamento de parcelas e às vezes se torna caro e inviável
para você essa possibilidade. Mas é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que você, às vezes, já tem o dinheiro à vista. E aí, qual é o que acaba acontecendo? Você tem lá 300 mil, 500 mil reais já capitalizado. Você acaba tirando esses 500 mil da sua conta, então você descapitaliza, você fica sem essa reserva. Enquanto que você pode ter esse valor, por exemplo, de 500 mil hoje a 1%, vamos colocar aqui, de 1 a 8%, você ganharia aí em torno de 4.500 a 5 mil reais, 500 mil reais, né? Enquanto isso, se você pega, por exemplo, 200 mil reais desses 500 e deixa ele aplicado, você teria 2 mil reais. Então, quando você compra à vista, você descapitaliza e para de receber essas aplicações. E aí é que você tem a possibilidade do consórcio. Porém, muitas pessoas que não conhecem ainda, não têm a educação sobre o consórcio, acabam não aproveitando as oportunidades de usar o consórcio. Então, vamos colocar aqui, só para você ter uma ideia, né, o desconhecimento. Uma das formas que as pessoas acabam travando e não comprando os seus imóveis através de consórcio é que ele pensa na contemplação. A contemplação, muitas vezes, a pessoa pensa numa contemplação rápida. E aí, ela compara com financiamento. Por que eu vou comprar um consórcio e aonde eu vou ter que ter a insegurança de quando eu vou ter essa carta contemplada? Ela não conhece as formas de planejar e acelerar essa contemplação. Então, isso é uma das coisas que trava, é o grande problema. Enquanto que pessoas que já conhecem, e que você vai se tornar uma provavelmente, já estão aproveitando. Há 30, 40, como eu disse, há 20, 30 anos, já sabem como fazer um planejamento. E a gente está aqui para ajudar. Outra coisa, essa forma, né, essa demora, essa falta de conhecimento de como contemplar e a demora para ter o crédito também é um dos grandes empecilhos. Por falta de conhecimento, muitas pessoas, você deve conhecer, algumas pessoas que estão tendo sucesso com o consórcio, conseguem contemplar de forma planejada e outras que acabam se frustrando. E por que elas se frustram? Porque elas, por falta de planejamento, por falta desse conhecimento, de ter uma contemplação de forma planejada, elas acabam só pagando as parcelas, sem ter, né, a noção de fazer a contemplação, por exemplo, por lance. E elas acabam se frustrando principalmente porque não tem o crédito. Então, vira apenas uma parcela mensal para se pagar, sem ter um planejamento, né, de forma que você sabe mais ou menos um prazo, você tem a estimativa de um prazo para ter o crédito. Quando ela não tem isso, ela paga 2, 3, 5 anos e sem ter um planejamento, ela não fez um planejamento para ficar pagando tanto tempo, ela acaba se frustrando e acaba desistindo muitas vezes do seu consórcio. E isso faz com que aí realmente o consórcio não se torne um bom negócio. E a gente está aqui para te mostrar exatamente, para sair desse grupo que vai se frustrar porque compra um consórcio sem planejamento, para a possibilidade, aqui sim, de fazer a compra dos seus imóveis, a alavancagem financeira da forma correta. Porque existe sim uma forma correta que você consegue planejar a sua contemplação. E é isso que eu quero te mostrar aqui, ó. O consórcio, ele é uma compra planejada. O que a gente percebe? Que basicamente você tem aqui basicamente 5 pontos que você precisa observar. E aí eu determinei aqui, ó, esses 5 pontos, esses 5 pilares que você pode e deve usar, né, para comprar o seu consórcio. A primeira coisa que a gente percebe é que você precisa determinar aqui, ó, você precisa determinar o seu objetivo e deixar muito claro esse objetivo. E o que eu falo quando você precisa determinar objetivo? Primeira coisa que você precisa entender é qual o valor do imóvel você precisa traçar. Qual é o valor de imóvel que você vai precisar comprar? Tem muitas pessoas que vão comprar lá no Nordeste. Aí, qual é o interessante? De você olhar se é um apartamento, se é um terreno e determinar, é o primeiro passo.
Por exemplo, vamos pegar 300 mil reais. Hoje, você precisa entender quanto vai custar para você esse terreno, esse apartamento de 300 mil reais. E aí você, tendo essa noção, você já vai ter aí sim mais ou menos uma parcela que fica adequada. Então, por exemplo, uma parcela hoje de um crédito de 300 mil, você teria um valor de parcela de 1.431. E aí você também tem que entender que a condição financeira que você hoje está é determinante para que você realmente possa adquirir esse consórcio. Se esse valor de parcela fica muito alto, e eu sempre indico aqui que você não ultrapasse 25% do seu orçamento com essa parcela. Primeiro, não é interessante, a gente sempre sugere aqui para os nossos clientes que você não esteja numa condição de devedor. Você tem que estar com as suas contas saudáveis para que você não venha a desistir do consórcio. Porque existe um planejamento, é algo de médio a longo prazo. Hoje um consórcio aí você vai adquirir de 12, 13, 15 anos mais ou menos, até 16 anos e meio, que é como nós trabalhamos, 200 meses. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro pilar que você tem que entender, que é determinar o seu objetivo, o seu imóvel, o valor, e encaixar essas parcelas dentro desse planejamento. Segundo passo que eu sempre indico aqui no nosso método do Proconsórcio é que você vai ter que determinar um prazo. Quanto tempo você vai querer adquirir esse imóvel? E eu sempre coloco aqui basicamente três prazos. Pessoas que têm a necessidade de curto prazo, eu coloco de 6 a 12 meses. Um médio prazo, entre 6 e 24 meses. E, num longo prazo, pessoas que a partir de 2 anos, ela não tem problema, que ela pode ir planejando, porque daqui a 3, 4 anos ela pode realmente ofertar um lance. Isto se ela já não estiver contemplada nesse prazo, o que eu vou te mostrar aqui, há essa possibilidade de você fazer isso, né? Então, primeira coisa, determina o teu objetivo. Você precisa entender que você tem um prazo para contemplar, tá? E esse prazo é muito importante de você já ter ele determinado, porque a partir do momento que você determina o prazo, a gente vem para o terceiro pilar, que é exatamente aqui o grupo ideal. Talvez aqui esteja um ponto mais estratégico para você comprar um consórcio. Muitas pessoas que entram no consórcio e ficam frustradas exatamente por quê? Porque elas não sabem fazer a escolha do grupo ideal. O que nós levamos em conta para que você possa ter um melhor grupo? Veja, o que é o consórcio? O consórcio nada mais é do que a reunião de pessoas que vão pagar uma parcela mensal para comprar um imóvel ou para comprar um veículo, mas o conceito de consórcio é esse. Então não é o banco, não é a instituição que está emprestando dinheiro, são os próprios consorciados que pagam essas parcelas e automaticamente, no momento que há um fundo, você tem a distribuição desse dinheiro que foi aportado ali pelo grupo. Então, o que um grupo ideal te dá mais possibilidade de fazer a contemplação? Primeira coisa, grupos menores. Um grupo menor de pessoas, você está concorrendo com menos participantes. Então, tem duas possibilidades aí de você contemplar, e eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que se você tem menos pessoas participando dentro do grupo, você tem uma chance maior, porque nós temos uma contemplação por sorteio todos os meses. Então, se o grupo é menor, a tua possibilidade é maior. Então, hoje, qual que é o tamanho médio aí do mercado? Em torno de 1.500 a 2.500 participantes. Enquanto que o tamanho ideal seria até 1.000. 900 pessoas é um grupo bem interessante. O segundo ponto, e aí eu vou te mostrar o porquê, por que é menor, um grupo ideal é bom que ele tenha um tamanho menor de participantes, e que o segundo ponto, né, que você precisa entender é que ele tem que ter uma inadimplência baixa, né? Então, quanto menor a inadimplência, mais a arrecadação
o grupo vai ter. E aí você vai olhar quanto mais a arrecadação, maior a distribuição de cotas por sorteio e por lance. Então, hoje no mercado, só para você ter uma ideia, você tem aí em torno de 20 a 25% de inadimplência. Então, as administradoras elas têm que cuidar muito bem disso. Hoje, uma boa administradora, eu considero aqui, para um grupo ideal, que ela esteja em torno de 3 a 5%. Até 5% é um grupo muito bom, ele é saudável. E aí, qual que é a consequência desses dois fatores, de um grupo menor e de uma menor inadimplência? Quando você tem aliado grupos menores e inadimplência baixa, você tem uma maior arrecadação de dinheiro e, consequentemente, você vai ter mais dinheiro em caixa. Aí o que vai acontecer? Existem mais contemplações. Você tem mais cotas contempladas. Isso é algo muito simples. Qualquer pessoa entende aí, né, que o conceito do consórcio é esse. Maior arrecadação, menores grupos, maior número de pessoas contempladas. Então, isso aqui talvez seja o mais importante de você estar entrando e sendo indicado num grupo ideal. Qual que é o quarto pilar que eu coloco aqui que é muito importante? O quarto pilar é você ter uma estratégia de contemplação. O que é a estratégia de contemplação? Existem duas formas de você ter o dinheiro desse crédito, né, na sua mão para comprar o imóvel. A primeira delas é através de sorteio. E o que é necessário para que você possa estar participando desse sorteio? Pagar em dia. Então, essa é a primeira condição, né, de todo consorciado. Então, pensa comigo, você tem grupos pequenos e você tem lá uma inadimplência baixa. Entrou num grupo pequeno com inadimplência baixa que tem bastante cliente, participante, consorciado, contemplando. Você paga em dia. Aquele consorciado que não pagou, que pagou um dia depois, ele já não vai participar da cota, da assembleia e, consequentemente, não vai poder, mesmo que o número dele seja contemplado, ele não vai estar participando. Então, quando você paga em dia, você já está automaticamente dentro de um grupo de pessoas que, seja por esquecimento, seja por problema financeiro, você está concorrendo só com aqueles que pagam em dia, está apto para sorteio. E também, se você pagou em dia e ofertou um lance, você já participa. Além do sorteio, que é a primeira cota, você vai participar do lance. E aí é que vem uma estratégia. O sorteio, a gente não tem como prever quando você vai ser contemplado pelo sorteio. Claro que grupos menores te dão uma maior possibilidade. E quanto maior o número de pessoas contempladas, elas já não vão mais participar. Então, o sorteio é importante por isso. Agora, quando você tem algum tipo de lance para ofertar, você pode fazer uma estratégia de contemplação. E é aí que o prazo, ele é muito importante nessa estratégia. Porque você, muitas vezes, vai ter o dinheiro daqui a 1 ano, 2 anos. Mas você pode começar o seu consórcio agora. E aí você pode usar 3 tipos de lance. Né? Desculpa, 2 tipos de lance. O lance fixo, que é um lance que é normalmente determinado pela administradora, que é de 40%, mas às vezes pode ser de 30%. E aí você vai participar somente com as pessoas que pagaram em dia e que estão ofertando esses 40%. Há meses que 12, 15 pessoas apenas participam desse sorteio, desse segundo, né, desse lance fixo que nós chamamos. E aí é que isso faz parte de uma estratégia. Às vezes você não quer ofertar um grande lance e você pode ser contemplado pelo lance fixo. E quando você oferta o lance fixo, você não participa do lance livre. Então, é uma boa estratégia que nós indicamos, inclusive, aqui para muitos dos nossos clientes, o lance fixo. E a segunda forma de você também ser contemplado é através de um lance livre. E aí você pode ofertar 35%, 38%, 45%, 50%. Então, isso que é interessante, de você ter essa consciência de que você pode usar o lance livre. E aí o que é o lance livre? Você pode, por exemplo, usar no lance livre um recurso da própria carta, que nós chamamos de lance embutido,
que normalmente pode ser de 30% da própria carta. Então vamos lá, vamos para um exemplo. Você tem lá um crédito de 100 mil, você pode usar 30%. E nesse caso, você pode usar 30 mil reais. Quando você oferta esse lance da própria carta, você tem os 30 mil descontado da própria carta. Se você tem a sua carta contemplada, você não vai ter um crédito de 100 mil, porque você tirou 30 mil dele. Então você teria 70 mil. Mas digamos que você tem também recurso próprio. Então você pode usar uma parte do próprio crédito e você pode ofertar os seus recursos próprios. Então o que a gente chama, né, de uma composição para lance, que seria o lance embutido mais os recursos próprios. Você pode compor dessa forma. E aí é que você precisa entender essa estratégia, né, de qual você vai usar, de quanto você vai precisar e do período. Então, se você tem recurso próprio, você pode usar, né, para você ter o seu lance aí vencedor. E aí você tem um grupo ideal personalizado. O que é? Você pode, a partir desse momento, fazer a sua estratégia de forma muito personalizada, né? Onde você vai fazer essa composição que eu te falei aqui sobre lance embutido, né? Usar uma parte dessa carta, usar o grupo, os seus recursos próprios, inclusive. Então, e o terceiro pilar, que é para você poder ter um bom planejamento, é exatamente da administradora. O que eu digo aqui de uma administradora boa? Uma administradora boa é aquela que tem uma aceitação do crédito em qualquer parte do Brasil. Então, digamos que você que está morando no exterior, mas você mora, né? Você é natural aí da Paraíba, ou lá do Piauí, ou do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Você tem que ter uma administradora que, a partir do momento que você está no exterior, contemplou essa carta, você pode comprar o imóvel aonde você quiser. É muito importante você ter esse crédito com aceitação nacional. A segunda coisa é que você tem que entender que existe uma burocracia, porque o bem fica alienado. A partir do momento que você compra o imóvel, ele fica alienado em garantia em nome da administradora até que você faça a quitação. Então essa burocracia é muito importante que você saiba, porque muitas pessoas têm problemas hoje para usar esse crédito depois da contemplação, porque a administradora tem uma burocracia muito grande. Então é importante de você saber que você tem que ter a segurança de que vai poder fazer o uso, né, e vai ter um acompanhamento dentro dessa administradora. Um terceiro ponto que essa administradora precisa ter solidez. Infelizmente, muitas empresas acabam contemplando pouco porque elas têm pouca arrecadação. Então, é interessante você ter uma administradora com muita solidez no mercado, que te dá a segurança de que o seu dinheiro está sendo bem administrado. E a terceira é a transparência. E quando eu falo de transparência, é que você sabe o valor da sua cota, que você recebe os extratos, você sabe quais são as cotas que foram contempladas, você tem uma forma de fazer essa oferta de lance de forma muito mais simplificada. Isso tudo é a administradora que vai te fazer realmente ter mais segurança e mais controle aí sobre a sua cota. Então, agora que eu já comentei aqui quais são, né, esses pilares para que você possa fazer o seu planejamento e usar o consórcio de forma muito mais inteligente para comprar imóveis no Brasil e aproveitar esse boom, eu quero te mostrar aqui, né, uma oportunidade que você pode ter muito mais segurança. Hoje nós temos um método, né, que é o Proconsórcio, aonde nós mostramos exatamente aonde você pode ter o seu grupo ideal, né? A gente faz todo um planejamento. Esse planejamento que eu te coloquei aqui, a gente ajuda todos os nossos clientes. Hoje nós trabalhamos com a Porto Seguro Consórcio e nós somos especialistas em consórcio de imóveis e consórcio de veículos. E para você que é um estrangeiro, nós temos muitos clientes realmente na Europa, nos Estados Unidos, em todas as partes do Brasil, no exterior, que nós atendemos.
E você tem aqui todo um suporte. Em primeiro lugar, você tem um suporte da Porto Seguro, né? Você está contratando uma empresa, como eu disse, uma empresa sólida, uma empresa que tem muita transparência e tem mais de 45 anos no mercado. A Porto Seguro hoje é uma empresa que está listada, tem as suas ações listadas na Bolsa de Valor, então, que é a B3 no Brasil. Então, é uma empresa que tem compliance. Só para você ter uma ideia hoje, quando a Porto arrecada o dinheiro não pode ficar, aquele fundo, ele não pode ter sobra de caixa. Então, por norma da empresa, todo o dinheiro arrecadado ele tem que se converter em contemplações. Então, a primeira cota vai ser no sorteio e quantas cotas houver a possibilidade de contemplar, a Porto vai estar distribuindo. Então, é uma empresa que você sabe, né? A gente hoje tem uma das maiores, se não a maior. Nos últimos relatórios, a gente estava com a empresa que mais contempla cotas no Brasil. Tanto aí o sorteio já é uma obrigação, mas por lance. E isso faz com que, quando você entra num grupo, você tenha menos participantes nas próximas assembleias, porque as pessoas que são contempladas já não participam mais. Então, isso tudo por quê? Porque na Porto a gente tem esse compliance. A tecnologia, hoje você não tem nenhum tipo de papel físico para você assinar. Todo o processo hoje dentro da Porto é tecnológico. Por quê? Você recebe um e-mail, né, onde você vai receber a proposta, o boleto, você tem acesso, inclusive, aqui, através de vários canais. Então, a Porto, quando você contrata o seu consórcio aqui conosco, você vai ter vários canais. Por exemplo, você vai ter um aplicativo, você vai ter o site, login e senha, você vai poder fazer esse acompanhamento da sua cota. Você tem acesso através do WhatsApp, onde você tem possibilidade de baixar o seu boleto, aonde você tem a possibilidade de ofertar o seu lance, de você acompanhar, né, os valores que são arrecadados, quais foram as cotas que foram contempladas. Então existe muita transparência, né, em relação à cota ou às cotas que você adquire, aos lances que você oferta ou que foram contemplados. Você tem os extratos anuais para que você possa ter isso tudo, muitas vezes, né, prestar contas para o seu contador e para você fazer o acompanhamento. Então, a Porto é uma empresa sólida e nós somos especialistas dentro da Porto Seguro hoje. Nós temos ali, nós fazemos toda uma análise, né, onde quando você tem o seu consórcio, você quer adquirir seu consórcio, nós fazemos uma análise e um planejamento totalmente personalizado e de forma estratégica. O que a gente faz? A gente não faz um trabalho de vender para todas as pessoas da mesma forma. Nós fazemos um planejamento estratégico personalizado, aonde eu pego todos esses 4 pontos aqui, esses 5 pontos aqui do planejamento, a gente determina junto o seu objetivo, qual é o valor do imóvel, qual é o valor do investimento que você pode, o prazo que você tem determinado aí, que você pretende ter a sua cota contemplada no curto, no médio e longo prazo. Você tem a indicação do grupo mais adequado para você. Porque existem grupos que têm maiores possibilidades, né? Aqui, o acesso aos grupos, você pode ter hoje 2 grupos, ou os grupos novos e grupos em andamento. Então, nós determinamos aqui, dependendo do seu planejamento e do seu objetivo, os grupos novos. Porque são grupos saudáveis, mas que estão começando na primeira assembleia. Ele tem uma característica. E nós, muitas vezes, que você, por exemplo, se você já tem um recurso próprio e quer usar uma parte desse recurso, ou você já tem dinheiro para comprar um imóvel, só que você percebeu aqui que não vale a pena você usar todo esse dinheiro. Vale a pena você entrar numa cota de consórcio, ficar líquido aí, né, não descapitalizar tudo e fazer a escolha, a opção de entrar no consórcio, né, e a gente vai escolher provavelmente um grupo em andamento. Mas qual é o grupo? Qual é o melhor grupo que você pode optar? A gente faz essa indicação de um grupo em andamento, onde a gente já tem a possibilidade de te indicar. E aí, depois disso,
depois de toda essa, né, de todo esse planejamento, a gente dá todo o suporte. Porque a partir do momento do planejamento, você vai fazer a contratação, né, com a nossa indicação. E aí a gente vai fazer o acompanhamento. E o que são esses acompanhamentos? Você vai precisar da parcela? A gente tem acesso aqui. Você vai precisar planejar o seu lance estratégico? A gente vai tá te apoiando mensalmente antes das assembleias para que você possa fazer a oferta desse lance. A gente vai ver o histórico daquele grupo e vai fazer esse planejamento. Você tem acesso pessoal a mim, inclusive. Então, após contemplação, a partir do momento que você faz a contemplação, o que nós fazemos? Nós vamos te ajudar, porque você vai precisar de documentação, né? Você vai precisar estar fazendo todo esse processo e tudo é online, de forma muito prática, como eu disse, muito tecnológica. E aí você, muitas vezes, não tem, fala, poxa, mas eu moro no Brasil, não tenho como comprovar. Hoje a Porto ela não exige comprovação de renda. Tá? Hoje nós fazemos todo esse processo, essa análise, quando você vai fazer a contratação, nós pegamos o seu CPF ou o CNPJ, depende do que você quer, e nós fazemos uma análise prévia. Então você não está contratando algo que você, lá na frente, quando contempla, acaba descobrindo que não pode usar o crédito porque você está com um nome sujo ou alguma coisa assim. Então nós não pedimos, inclusive, nem olerite, nem imposto de renda, nada de comprovação. Toda essa análise é prévia através dos dados que você vai nos passar e nós conseguimos te dar essa tranquilidade, essa segurança. E aí você, como eu disse, tem acesso direto comigo. Hoje eu atendo centenas de clientes aí que a gente fala, que tem meu WhatsApp pessoal. Você pode passar a qualquer momento, você vai falar comigo, né? Você tem o apoio de uma equipe aqui dentro da minha empresa, porém, você sempre que precisar, a gente vai estar te dando esse acesso. Então, eu quero te propor aqui, se você quer contratar o seu consórcio, né, tá pensando, quer morar, você mora no Brasil e quer contratar, essa é a hora, tá? Então, você vai poder tá colocando aqui os seus dados embaixo, a gente vai entrar em contato com você e vai te dar esse suporte para que você possa realmente estar contratando o seu consórcio aqui na Porto Seguro. Conosco, nós somos especialistas, nós somos corretores Porto Elite, que é o maior grau que tem, são especialistas aqui, nós somos Porto Elite. Você vai nas nossas redes sociais, aí você pode ver a gente recebendo vários prêmios, então a gente consegue te dar todo esse suporte. Então, se você está com alguma dúvida, se é o momento, entre em contato conosco, tem um link aqui provavelmente nessa página e vamos lá, vamos começar. Até a próxima, eu espero que você comece os seus projetos aí e a gente tá junto, tá bom? Um grande abraço.